Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: considere um sistema isolado que consiste em um bloco de cobre de 1 kg inicialmente a 100 graus Celsius e um bloco de alumínio de 1 kg inicialmente a 20 graus Celsius. Os blocos são colocados em contato dentro de um recipiente termicamente isolado e são deixados para atingir o equilíbrio térmico. Sabendo que o calor específico do cobre é de 0,3 joules/grama-grau Celsius e do alumínio é de 0,9 joules/grama-grau Celsius. Pode-se afirmar corretamente que a variação da entropia é... Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que a entropia ela é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema e comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a gente pode definir que, em um sistema termicamente isolado, a medida de entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir o seu volume máximo. Porém, a definição matemática de entropia ela vai ser dada pela seguinte relação: ΔS é igual a ΔQ sobre ΔT, onde ΔS é a entropia, ΔQ é a quantidade de calor e a temperatura sempre em Kelvin. Show? Quando a gente fala da fórmula da entropia, a gente pode perceber que durante o processo isotérmico, a variação da quantidade de calor ela vai ser menor que zero quando um sistema perde calor. Logo, a gente pode dizer que a entropia diminui. Quando a variação da quantidade de energia é maior que zero, a sua entropia aumenta. Por fim, quando o sistema não troca calor, e o ΔQ é igual a zero, sua entropia permanece constante. Então, a gente ainda pode falar que, por meio dessa fórmula de entropia, a gente pode calcular a quantidade de energia transformada em calor em processos reversíveis, quando ocorre no equilíbrio térmico, e a determinação dessa quantidade de energia ela é fundamental para a gente entender o rendimento das máquinas térmicas. Quanto maior for a quantidade de calor dissipado, menor será o rendimento da máquina térmica. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Ele, de acordo com o texto ali, ele disse o seguinte, que eu tenho um bloco de cobre que está inicialmente a 100 graus Celsius e um bloco de alumínio que está inicialmente a 20 graus Celsius, certo? Então, o que a gente sabe? Se eu tenho aqui um bloco de cobre, e aqui outro bloco de alumínio, como a temperatura do bloco de cobre é 100 graus Celsius e do alumínio é 20, a gente pode dizer o seguinte, se aqui é 100 graus Celsius e aqui é 20 graus Celsius, o cobre ele vai ceder calor para o alumínio, não é? Então, a gente vai ter aí o cobre cedendo calor para o alumínio. Então, a gente pode dizer que a entropia do cobre vai ser igual a menos quantidade de calor divididos pela temperatura do cobre, já que o cobre vai perder calor para o alumínio. Então, eu posso dizer que a entropia do cobre, ela vai o quê? Diminuir. Certo? Agora, para o alumínio, a gente vai ter a entropia do alumínio vai ser igual a Q sobre a temperatura do alumínio. Então, a gente sabe que nesse caso aqui, a entropia do alumínio, ela aumentou, não é? Aumentou.
Então, o que a gente pode dizer nessa situação? Que a variação da entropia vai ser o quê? A variação da entropia do alumínio mais a variação da entropia do cobre. Então, vai ficar o quê? ΔS é igual a mais Q menos Q. Só que esse aqui seria a temperatura do alumínio e aqui sobre a temperatura do cobre, não é? Então, a gente pode dizer assim, veja bem, vê se eu posso organizar isso aqui matematicamente. ΔS, que seria o ΔS do sistema, né, já que eu estou levando em consideração os dois, vai ser Q, que multiplica 1 sobre T do alumínio, menos 1 sobre T do cobre, né, já que eu coloquei o Q em evidência. Então, o que eu posso dizer? Qual é a temperatura do cobre? É 100, mas a gente sempre tem que usar em quê? Medido em Kelvin, não é? Então, a gente tem que lembrar que K, né, é igual a C mais 273. Então, para o cobre, a gente teria uma temperatura do cobre vai ser o quê? 100 mais 273, a temperatura do cobre seria de 373. Já a temperatura em Kelvin do alumínio seria 20 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin do alumínio seria de 293 Kelvin. Certo? Agora, se eu substituir aqui, vai ficar o quê? Vai ficar bem assim, olha só. Organizando, né, a gente pode escrever assim, ó, ΔS do sistema vai ser igual a Q, que multiplica... Vê se eu posso tirar o MMC aqui, vai ficar assim, ó, temperatura do cobre menos temperatura do alumínio, divididos pela temperatura do cobre vezes a temperatura do alumínio. Então, aqui seria Q, que multiplicaria, substituindo aqueles valores ali, eu vou ter assim, ó, 373 menos 293 divididos por 293 vezes 373. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? 80Q. Eu não vou fazer essa multiplicação aqui não, vai ficar 293 vezes 373. O que a gente acabou de ver? Que esse sinal aqui é um sinal positivo. Então, eu posso escrever que o ΔS do sistema, ele é o quê? Positivo. Se o ΔS do sistema é positivo, a entropia do sistema, ela aumentou, não é? Se ela aumenta, a gente pode dizer que é um processo irreversível, né? Então, ela é um processo irreversível. E aí, agora a gente vai nas alternativas. O que a primeira diz? A entropia do cobre é negativa. Ó, tá verdadeiro. E é irreversível, porque há geração de entropia devido ao fluxo de calor espontâneo entre os blocos. Então, a resposta já está direto na letra A. Beleza?